Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Podem sentar, por favor. Todo dia nós somos bombardeados por notícias trágicas que aparecem nos meios de comunicação, televisão, rádio, internet, jornais, etc. Essa quantidade de informações negativas é muitas vezes impossível de processar. E aí nós recebemos aquele monte de relatos descompassados sobre crimes hediondos, morte e destruição. E isso tudo nos deixa com muito medo, muito indignados. E aí nós acabamos imersos nos nossos pensamentos, tentando imaginar qual seria a melhor solução para acabar de uma vez por todas com esses tipos de problemas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente lida com um problema muito grave, que é a criminalidade constante. Nós escutamos falar de assassinatos, assaltos, roubos, violação de menores. E essa quantidade de crimes logo causa uma comoção que chama a atenção do povo. E aí juntam-se aquele monte de pessoas na frente do tribunal, quando for ter um caso desses a ser julgado. Multidões fazem protestos nas ruas, uns pedindo pela revisão das penas permitidas em lei, outros pedem pela tão famosa redução da maioridade, outras pessoas somente querem um julgamento justo, e tem aquelas pessoas que não deixariam, se tivessem a oportunidade, de linchar os criminosos, prendê-los a um poste ou cometer outro mau ato de violência, porque assim você corta o mal pela raiz, não é? Ou não? E nós também ouvimos sobre guerras e conflitos políticos aqui no Brasil e em diversos outros países. E muitas vezes a gente pensa, olha, pelo menos aqui no Brasil a gente não tem guerra, a gente não tem esse tipo de conflito aqui no Brasil. Tem outros problemas. E aí a gente pensa, olha, aqueles problemas que estão acontecendo ali na Síria, ou na Venezuela, não são problemas nossos, são problemas deles. A gente não tem nada a ver com essa situação. No nosso país a gente não tem esse tipo de violência. O máximo da nossa violência é o black bloc ali com a polícia e coisa e tal. Essas coisas de cidades bombardeadas não tem aqui no nosso país. E aí a gente pensa, não vamos nos preocupar com isso, vamos deixar isso de lado também. Vamos confiar nas instituições humanas. Muitas instituições foram criadas justamente para evitar esses tipos de problemas: crime, guerra e conflito. E por isso que foram criadas as leis, sejam elas do direito, do ordenamento jurídico de cada um dos países, ou do direito internacional, se a gente fala de Nações Unidas, resoluções e tudo mais. Através das leis, a gente tenta regular o jeito pelo qual a nossa sociedade funciona. Ou seja, a legislação define o que o cidadão pode ou não pode fazer. E os governos aí, eles vão ter os seus agentes, esses agentes que fazem essa lei funcionar. Polícia, Forças Armadas, inúmeros cargos fiscais, entre outras coisas. Isso é no papel. E olha que leis existem há muito tempo. Desde o Código de Hammurabi, que a gente tem de peças de legislação sendo criadas, já faz muitos séculos. Por quê? Porque a humanidade, ela é tinhosa. Sem regulamentos, a sociedade funciona muito mal. Com alguns regulamentos ela já vai mal, quanto mais sem eles. De fato, toda vez que nós vemos muitas calamidades acontecendo, é um sinal de que as leis não estão sendo respeitadas. E muitas vezes elas não são respeitadas pelos próprios agentes que deveriam aplicá-las à população.
E aí a gente vive uma situação de quê? De colapso. Pois era assim com o povo de Israel no Antigo Testamento. Eles também tinham as suas leis. As leis do povo de Israel eram um pouquinho diferentes das nossas, porque eles viviam num sistema teocrático. Ou seja, eles viviam num sistema em que a religião estava aliada com a política, ao contrário do nosso, que é um Estado laico, teoricamente. Mas há semelhanças entre a nossa situação hoje em dia e a situação desse povo de Israel. Por exemplo, esse livro da Bíblia, chamado Levítico, ele contém vários códigos de conduta que eram aplicados ao povo de Israel. O Levítico, na verdade, ele é uma série de podes e não podes, que representavam para o povo judeu um código de pureza e de santidade. Portanto, sempre que a gente lê o livro do Levítico, a gente tem que colocar em mente que ele era um código de pureza para aquele povo, naquele momento específico. Na passagem de Levítico que nós ouvimos hoje, nós aprendemos sobre mandamentos de Deus para o povo de Israel, referentes à solidariedade para o próximo, para que esse próximo tivesse acesso a alimento e sustento para si. Assim, essas leis que estavam ali no Levítico e que se aplicavam ao povo judeu de então, ensinavam o povo de Israel a ser verdadeiramente santo, ou seja, separado, santificado, à imagem de Deus. Por quê? Porque ensinavam a eles como viver no amor de Deus. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu com essas leis? Elas deixaram de ser entendidas com um olhar de amor. Elas passaram a ser entendidas de uma maneira legalista, de uma maneira restritiva. Por exemplo, no tempo de Jesus, muitos pegavam esses mandamentos relacionados à caridade para com o próximo e diziam que eles só se aplicavam a outros judeus. Ou seja, para os gentios, esses regulamentos não se aplicavam. Os estrangeiros não se aplicavam. Santidade tinha deixado de ser interpretado como uma separação no sentido, de se separar para Deus, e tinha passado a ser interpretado como uma separação baseada em termos étnicos. Ou seja, nós somos o povo separado, o povo eleito, o povo ungido, e o resto, para eles não se aplicam essas leis. Para eles não se aplicam a caridade, o alimento, o fardo, a compaixão. Para esses não, só para nós. Isso não é muito diferente da realidade de hoje. Na verdade, a gente escuta muito essa expressão, nós somos o povo eleito, Eleito para quê? Eleito para partilhar o amor de Deus. Se nós somos eleitos para partilhar o amor de Deus, essa eleição não é exatamente uma bênção, e sim uma grande responsabilidade que a gente tem. Mas a gente impõe barreiras entre os seres humanos. Às vezes elas são barreiras internas, e a gente, através dessas barreiras, limita a plena cidadania no reino de Deus a determinados grupos baseados em etnia, em gênero, orientação sexual e outros critérios. E apesar de todos os avanços de direitos humanos no seio da igreja, ainda há muitos lugares onde tem uma elite privilegiada que controla a própria instituição. Ou seja, aquelas pessoas nascidas, criadas, das famílias tradicionais, que ainda detêm aquele poder e não partilham aquele poder com ninguém. Isso é tão comum nas igrejas, mas tão comum. Também havia se convencionado a chamada lei de talião. O que é essa lei de talião? Ela é conhecida pela seguinte expressão: olho por olho e dente por dente. Existem alguns sistemas penais que ainda seguem essa lei de talião. O sistema islâmico, da Sharia, em alguns países ele é aplicado como sistema legal, ele tem vários pontos semelhantes à antiga lei judaica. Ou seja, existem países, como a Arábia Saudita, por exemplo, em que um ladrão tem sua mão decepada.